Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2026, e nosso querido amigo Larry Johnson está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Hi there. Estou de volta. Você está de volta. Deixe-me começar, Larry, com Donald Trump. Parece que ele está apenas mudando o argumento. Tudo vai ser resolvido ao que parece, porque o estreito está aberto. Donald Trump disse hoje que as minas não estão mais lá. Os Estados Unidos removeram todas elas, sabe? Elas não estão mais lá. E a reparação foi resolvida. E aqui está a solução para a reparação que o Irã está pedindo. Veja o que Donald Trump disse. Reparações, como se poderia dizer, ou eles pedem dinheiro pelos danos que nós causamos. E eu disse, é uma boa ideia. Bem, nós vamos pedir dinheiro pelos danos que eles causaram ao longo de um período de 50 anos. Seja pelo USS Coley, seja por todas as pessoas que ficaram tão gravemente feridas, tão gravemente machucadas ou foram mortas. Muitos milhares de pessoas. E talvez indenizações pelos 52 mil manifestantes que foram mortos no Irã nos últimos 4 meses. As famílias deles deveriam receber indenizações pela morte da pessoa, do filho, da mãe ou do pai que estava protestando. Eram pelo menos 52 mil há um mês e meio. Então, quanto é agora? Portanto, se há indenizações a serem pagas, acho que o Irã deveria pagá-las. E não, este é o voto. Quer dizer, ele está vivendo num mundo de fantasia completamente desconectado da realidade. É chocante, absolutamente chocante, que ele possa simplesmente dizer coisas tão estúpidas, coisas estúpidas e incorretas. E o número no começo, eles mataram 5 mil, não, mataram 10 mil, não, mataram 20, não, 30, 40, 52. Ouvi outro sionista afirmar agora que foram 60. Meu Deus, quer dizer, isso é completamente sem provas. Mas eles continuam repetindo isso, de novo e de novo e de novo, achando que, se repetirem o bastante, vira verdade. É simplesmente ridículo, é obsceno, mas enfim, é isso. E ele acrescentou isso à sua nova postagem no Truth Social. Disse que o Irã deveria pagar indenizações pelas mortes causadas no Líbano, na Síria, no Iêmen e em Gaza. Então ele vai voltar à Guerra Civil Americana e aquelas 750 mil pessoas foram mortas, porque, sabe, talvez de alguma forma ele consiga. Ele está tentando resolver a questão, Larry. Acho que o governo está em algum tipo de negação. Não sei se você também sente isso. O problema do Estreito de Hormuz talvez de alguma forma ser resolvido com o oleoduto, usando os dutos que vão para o Mar Vermelho. Vai para outros lugares, Bryce. Para com isso está tão fora da realidade. E eu sei que Basin disse isso, mas isso só ressalta a ignorância desse pessoal. O petróleo é a única coisa que sai do Golfo Pérsico. Não, há gás natural liquefeito, há hélio. Na verdade, o GNL que saía de lá representava 25% da oferta global. O hélio de 40% a 44% da oferta global. Já vi números diferentes sobre isso. Enxofre, de 30% a 35% da oferta global. Ureia, a mesma coisa, de 30% a 35% da oferta global. Essas coisas não saem por oleoduto, elas têm que sair pelo Golfo. E isso são commodities críticas, acho que essa é a maneira certa de dizer, ou produtos químicos essenciais para a economia global. Quer dizer, essa gente, sabe, Bessem, tudo que temos que fazer é construir um oleoduto, e isso resolve o problema. Meu Deus, eu odeio gente burra. Odeio mesmo, principalmente quando deveriam ser inteligentes. Sim. O outro problema são as minas terrestres. E aqui está Donald Trump resolvendo isso também. Porque eles ocasionalmente vão lançar uma mina e nós encontramos as minas. Sabe, nós varremos todo o estreito à procura de minas, como você provavelmente deve ter ouvido. Talvez não tenha ouvido,
mas controlamos o estreito 100%. the strait 100%. Yeah, Sabe, e macacos voam pra fora da bunda dele, tá bom? Ele disse isso. Acabou de sair um macaco enorme da bunda dele voando. Deve ser verdade, porque ele disse. Quer dizer, isso é patentemente absurdo. Tudo que você precisa fazer, qualquer pessoa, ouvindo, lendo ou assistindo, é entrar no vesselfinder.com ou no marinetraffic.com. Escolhe um dos dois. Eles mostram a localização atual, mostram o que está entrando e saindo do estreito. Não tem nada saindo pelo lado de Oman que esteja aparecendo no radar ou permitindo ser geolocalizado. E os navios que desligam o sistema ICE viram alvo do Irã, e o Irã os atinge com um míssil. they get targeted by Iran, and Iran lights them up with a missile. But you've got, let's see. Mas você tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 navios. Todos parecem ser navios de carga saindo do Golfo nesse momento. Eles estão bem perto da costa da ilha de Kashmir. E há apenas um navio entrando agora, um navio de carga. Então, não, na verdade, retiro o que eu disse. O que é isso? Um navio RO. Agora você tem 2 navios de carga perto da ilha de Kashmir, um petroleiro que saiu e mais 2 entrando, um petroleiro e um navio tanque de betume. Então, esse movimento, mas não está sob controle dos Estados Unidos, está sob controle iraniano. A little bit, but it's not under U.S. control. It's under Iranian control. É que ele, de alguma forma... Eu não sei se existe alguém. Bem, como você vê a maneira como a grande mídia está lidando com a situação, Larry, envolvendo Donald Trump? They're a bunch of lazy bastards. Eles são um bando de preguiçosos desgraçados. Não fazem perguntas, não investigam a fundo, deixam que ele diga o que está dizendo sem contestá-lo. Algum repórter deveria simplesmente dizer, Senhor Presidente, isso não está correto. Estamos vendo aqui, agora mesmo no vesselfinder.com, não há navios dos Estados Unidos presentes e há esses outros navios passando. Então isso simplesmente não é verdade. Mas eles não vão confrontá-lo sobre isso. It's just not true. But they won't challenge him on it. Larry, você vê esse ataque acontecendo? Donald Trump foi questionado hoje se os Estados Unidos atacariam o Irã. Ele disse que essa opção está na mesa e que estamos preparados para isso. E a percepção dos iranianos é de que isso pode acontecer, porque eles estão preparados para isso. Well, in fact, I thought I just saw. Bem, na verdade eu pensei, acabei de ver, eu estava em outro programa antes de entrar neste e me mostraram a declaração divulgada por... Esqueci quem a divulgou no Irã, mas basicamente dizia, terminamos as negociações com os Estados Unidos. Vamos apenas esperar até Trump deixar o cargo e continuar fazendo o que fazemos. Então você também viu isso? Yeah. So you saw that as well? Sim, Certo. acho que há 2 sinais. Vi algumas pessoas falando sobre Vahidi. Quer dizer, agora ele é Ahmad Vahidi, que era... Bem, neste momento ele é o chefe da Guarda Revolucionária Islâmica. Foi nomeado chefe da Guarda Revolucionária Islâmica. Muita gente disse que talvez colocá-lo como chefe da Guarda Revolucionária seja um sinal de que o Irã está reduzindo a escalada. Eu não vejo nenhum sinal de desescalada por parte do Irã. Até mesmo o novo chefe do Conselho de Segurança Nacional, Rezaei, é para mim um sinal de que eles querem escalar. Ele disse em abril, Larry, em abril, quando o cessar-fogo foi anunciado, ele disse, não há sentido no cessar-fogo. Temos que atacar e afundar alguns navios americanos aqui. E que a única defesa seria uma estratégia ofensiva. Na minha opinião, não há nada que indique algum abrandamento no Irã. Somehow softening in Iran, in my opinion. No, not at all. In fact, I think. Não, de jeito nenhum. Discuss the whole Rezaei. Na verdade, sabe, acho que como discutimos toda a movimentação do Rezaei, como eu especulei, mas acho que provavelmente faz sentido que Mojtaba tenha lidado com Rezaei em algum momento, lá por 1987, 1988, quando Rezaei tinha, vejamos,
Em 1988 ele tinha 32, 33 anos. Então ele não era um homem velho. Era jovem. O Ballard Swindle the Birds that Aired Him the Trevor Franica. Ele tinha 27 anos. 27. Não, ele nasceu em 54. Então ele tem praticamente a mesma idade que eu. Em 1988 eu tinha 33 anos. Então confira suas contas, meu amigo. Mas essa é uma idade jovem. Suspeito que eles se conheçam há todo esse tempo. Se for verdade, seria uma reviravolta interessante. Acho que vale a pena considerar ou investigar isso. Mas o ponto é que Mojtaba Khamenei agora tem alguém naquele cargo de assessor que é da Guarda Revolucionária, não faz parte, por assim dizer, do grupo de Pezeshkian, porque Ali Larijani, antes de ser martirizado, estava mais alinhado com Pezeshkian e era visto como um moderado. E também falamos sobre esse sujeito que acabou de ser substituído. Ele vinha do grupo de Larijani. Então, dá para argumentar que ele também tinha mais inclinação a se abrir para negociações e fazer concessões. Já Rezaei acho que reconhece que concessões são uma perda de tempo. Os Estados Unidos já decidiram que vão destruir o Irã. Só estão procurando a oportunidade. Acho que sua avaliação sobre Larijani está certíssima. Aliás, Larijani era um amigo muito próximo de Rezaei. Rezaei, que agora é o chefe do Conselho de Segurança Nacional. Eles eram muito próximos mesmo. Mas a compreensão que Rezaei tem da guerra é totalmente diferente, porque Larijani não era militar. Rezaei é. Toda a carreira dele é baseada nas Forças Armadas e no papel que teve durante a Guerra Irã-Iraque. Ele conhece o campo de batalha, conhece as baixas, conhece as consequências da guerra para a sociedade, para o país. E acho que isso é um sinal para as pessoas dentro do Irã e dentro do governo de Pezeshkian. A posição do líder supremo do Irã é que ele não vai recuar. Ele vai redobrar a aposta nessa situação. Então é isso. Acho que a posição do Irã se endureceu. Trump ainda está falando um pouco de besteira, não tanto quanto antes, e continua fazendo essas ameaças. Mas como vimos nos últimos 8 dias, houve pelo menos 6 navios diferentes que foram atacados por violarem os protocolos da PGSA, por não preencherem o formulário, por não obterem permissão. Então o Irã continua atingindo esses navios, afundando-os e colocando fogo neles. O presidente iraniano teve uma reunião com o líder supremo durante 7 horas, mais de 7 horas. E vocês se lembram da reportagem do The New York Times? Foi noticiado que ele ficou muito abalado pela guerra, pelo ataque, e que não parece que haja eu não ouvi nenhum sinal de que ele esteja dizendo que está ferido, que tem problemas. Ele não disse nada disso. Durante 7 horas, eles estiveram discutindo. Ele disse que descreveu tudo para ele. E, sabe, quando ouvi o tom do presidente do Irã, eu disse que esse cara, de alguma forma, parece que ele discutiu cada questão que está enfrentando, porque ele estava, de alguma forma, como posso dizer, ele estava muito ansioso com a situação. Mas neste momento parece que estava ansioso. O presidente do Irã. Você quer dizer Pezeshkian? Depois de falar com o líder supremo, você percebe que ele está começando a relaxar. E pela forma como ele descreve tudo, parece que as coisas estão indo bem naquela frente, pela maneira como eles falaram da situação. Porque não é, temos que aceitar que porque desde o primeiro dia da presidência dele, ele esteve sob uma pressão tremenda. A posse, a visita do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. Eles assassinaram Ismail Haniyeh em Teherã, antes da posse dele em Teherã. E, desde então, imagine como as coisas vêm mudando. E dá para imaginar quanta pressão está sobre esse cara. Muito verdade.
É, mas parece que ele se resolveu, ou que as conversas com o líder o ajudaram a se acalmar um pouco. Então, Larry, voltando à situação no Iêmen, você acha que a Arábia Saudita está no caminho de encontrar uma solução, ou vê a continuidade do conflito? Porque nos últimos... Certo, encontrar uma solução para quê? Negociando, não por... Sim, mas uma solução para quê? Estamos falando do Irã ou do Iêmen, certo? Isso é importante para eles. No caso do Irã, não depende da Arábia Saudita. Quanto ao Iêmen, imagino que eles possam resolver isso por meio de negociações. Eles podem, eles deveriam. Vão fazer isso? Eu não sei, você está absolutamente certo, eles deveriam. Isso é óbvio. Mas até agora, eles parecem satisfeitos em continuar tentando provocar e pressionar os Houthis. E os Houthis não estão esperando. Eles estão revidando e lançando mísseis tanto contra o território do Iêmen controlado pela Arábia Saudita, quanto contra a própria Arábia Saudita. E eu descrevi isso da seguinte forma. A Arábia Saudita é como um cara que mora numa casa de vidro e decidiu entrar numa briga de pedras com os Houthis, que moram numa casa de tijolos. Bem, ele pode jogar pedras o dia inteiro naquela casa de tijolos e talvez quebre uma janela, aquela única janela e só. Já os Houthis podem destruir a casa saudita o dia inteiro, simplesmente porque ela é feita de vidro. Ela é vulnerável. Foi noticiado pela Arábia Saudita por um canal saudita. A informação é de que o comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana, Ismail Ghani, está em Bagdá, conversando e se reunindo com combatentes e figuras das forças de mobilização popular. E a principal questão, imagino, é a forma como eles querem atacar a Arábia Saudita. E eles estão tentando, imagino. Você acha que existe algum tipo de comunicação entre o Irã e o governo do Iraque, com a ajuda desse comandante iraniano, para acalmar essas pessoas no Iraque? Porque eles não são capazes de fazer isso sozinhos. Bem, eu não sei se o Irã está tentando acalmá-los. Por que você acha que o Irã iria querer acalmá-los? A primeira coisa que me veio à mente foi, ele está lá, conversando com o PMF. O que estava acontecendo antes? O PMF atacou a Arábia Saudita, junto com os Estados Unidos, que atacaram o PMF. E agora ele está lá, conversando com eles. Então o que é isso? Certo, bem certo, mas de novo, acho que eu não estava entendendo a lógica aqui. Então o Irã tem relações com as PMF, mas as PMF fazem parte do governo iraque. E como parte do governo iraquiano, cabe ao governo iraquiano decidir o que diabos fazer. O fato de os sauditas e os Estados Unidos terem achado uma boa ideia atacá-los, sabe, foi bastante estúpido, na minha opinião, porque tudo o que fizeram foi acordar o gigante adormecido, que é a Rússia, quer dizer, ou, neste caso, o gigante adormecido, que são, sabe, esses grupos apoiados pelo Irã e os Houthis. Os sauditas compraram uma briga que não podem vencer. É isso que torna tudo tão intrigante. Uma coisa seria se eles tivessem realmente prevalecido nos 10 anos anteriores da guerra, mas não prevaleceram. E agora estão presos numa situação em que os Houthis continuam escalando e causando danos significativos à Arábia Saudita. Os sauditas não conseguem causar danos significativos aos Houthis. Parece que o entendimento, Larry, em Israel, é que os Estados Unidos podem continuar a guerra. O motivo de não fazerem isso é político. O problema é a vontade política por parte do governo Trump. Eles não estão dispostos a continuar a guerra. E foi perguntado como eles se sentem em relação aos estoques, aos interceptadores, a tudo isso. Eles dizem que não há. Sabe, você vê todas essas reportagens na CNN, em diferentes veículos. Eles não acreditam nessas reportagens. Larry, estou falando dos israelenses. Israelis I'm talking about.
Não me importo. Não importa no que eles acreditam. É o que é. Quer dizer, sabe, eles acreditam numa pessoa mágica no céu que disse: esta terra é de vocês. Não existe nenhuma pessoa mágica no céu que tenha dito que esta terra era deles. Mas é nisso que eles acreditam. E agora querem acreditar: ah, sim, os Estados Unidos têm armas de sobra. Tudo bem, acreditem nisso. Acreditem que a gravidade não existe. Pulem de um avião sem paraquedas. Vocês vão aterrissar numa boa. Espero que façam isso de uma altura de 1.500 metros. Sabe, falando de crenças estúpidas e irracionais, há pessoas por aí que acreditam que a Terra é plana. E que Deus te ajude se você tentar ter uma discussão racional com elas. Não termina bem. Essas pessoas se tornam verdadeiros crentes em certas coisas. E é isso que temos aqui. Verdadeiros crentes num mito. Ah, sim, os Estados Unidos têm armas de sobra. Podemos continuar lutando pelo tempo que quisermos. Não, não podem. Mas eles podem ter alguma coisa se presumirmos que não têm as informações dos Estados Unidos. É por isso que estão falando dessa forma. Mas eles sabem sobre o próprio estoque, o estoque deles em Israel. Eles precisam saber o quão baixo ele está, porque isso está ligado ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Sim, olha, eles têm capacidade de saber o que está acontecendo com os estoques dos Estados Unidos. Caramba, eu descobri isso. Usei apenas informações de fontes abertas. Não precisei acessar dados confidenciais para entender isso. Você está me dizendo que os israelenses são incapazes de fazer o que eu fiz? Eu achava que eles deviam ser bem inteligentes. Então, se são incapazes de fazer o que eu fiz, são um bando de idiotas. Há uma entrevista com Naftali Bennett, ex-primeiro-ministro de Israel, em que ele diz que o Qatar está derrotando Israel. Ele afirma que o Qatar é um inimigo cruel e letal, e talvez o inimigo mais perigoso de Israel. Quando ele diz que o Qatar está derrotando Israel, suponho que esteja falando dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, porque não há nada acontecendo no campo de batalha. Basicamente, ele está falando dos dois lobbies dentro dos Estados Unidos. Você tem algum tipo de evidência de que o lobby qatariano nos Estados Unidos está derrotando o israelense? Não, não. Não faço ideia do que ele está falando. Estão alegando que Tucker Carlson tem grandes vínculos financeiros com o Qatar. Sabe, os qatarianos se deixaram ser usados por Israel e pelos Estados Unidos. Então não tenho muita simpatia por eles. Eles fizeram a própria cama, agora tem que deitar nela. E acharam que poderiam se aproximar de Israel e dos Estados Unidos, que receberiam recompensas financeiras e que seriam amparados, que seriam protegidos. E descobri que essas são promessas vazias. Os Estados Unidos, sabe, não vão vir resgatar vocês. Deus os ajude. Além disso, saindo dos Estados Unidos e olhando para Qatar e Israel hoje, em que sentido o Qatar é o inimigo? Eu não vejo o Qatar tendo capacidade militar para enfrentar Israel. Não vejo nenhum tipo de... Mesmo no caso do Hamas, eles tentaram cooperar com os Estados Unidos. Não fizeram nada. Mas quando você vê ele falando apaixonadamente, este é o pior inimigo de Israel. Temos que fazer alguma coisa a respeito. E ele vai ser, na minha opinião, se Benjamin Netanyahu perder a próxima eleição, o próximo primeiro-ministro de Israel. E ele vai definir as políticas de Israel. O que estamos enfrentando são pessoas delirantes. Elas inventam narrativas, acabam acreditando nas próprias narrativas, e isso não é verdade. Mas você tem que lidar com aquilo em que elas acreditam. Levar isso em conta. Dizer, certo, elas acreditam nisso, acreditam que é uma ameaça, acreditam que não é uma ameaça, independentemente dos fatos. Então eu desisti de me preocupar em corrigir os fatos errados das pessoas, se elas não estão dispostas a considerar perguntas simples.
responder a essas perguntas e permitir que elas mesmas tirem suas conclusões. Elas decidem que Hamas e Hezbollah são organizações terroristas que matam milhares. Não há nada a discutir. Bem, isso não é verdade, mas tudo bem. Você está se fechando para, de fato, analisar os fatos de forma objetiva. Larry, você sente que, quando se trata da posição de Israel como resultado desta guerra, como eles se sentem? Quanto do que estão sentindo sobre si mesmos hoje está ligado à realidade? E estou falando de Benjamin Netanyahu, da maneira como ele fala sobre Israel, sobre a situação, sobre a posição em que Israel está agora, como resultado da guerra que ele iniciou, que ele defendia. E quanto do que eles estão dizendo se baseia na realidade do que aconteceu. Por isso que isso ponto have bem para o caso do Líbano e para outros casos também. E explique isso para mim também. Porque se, vamos supor, eles iniciaram essa guerra contra o Irã, e há um resultado. Quer dizer, até agora nós sabemos qual foi o resultado para Israel, militarmente, geopoliticamente, economicamente, em todos os aspectos. Como isso vai se desenrolar? Porque se você tenta redefinir a forma como enxerga a guerra, do jeito que Donald Trump está fazendo, aliás, demolindo todos os fatos e todas as realidades, ele está redefinindo tudo com base no próprio entendimento. A mesma coisa está acontecendo com Benjamin Netanyahu. Ele está redefinindo o campo de batalha. Está redefinindo a situação em que Israel se encontra. E quando se trata do Líbano, será que vai ser assim também? Porque se for esse o caso, eles não vão sair do Líbano tão cedo. Vão ficar lá. Nós vamos ter o confronto. Vamos ter a continuação dos combates acontecendo repetidamente. Ah, eles estão anexando território. Você está surpreso com isso? Não estou surpreso. Tenho dúvidas sobre a capacidade de Israel de sul para sul do Líbano. Isso vai esticá-los ao limite, sem dúvida. E vai colocar esses colonos em risco. Se o Irã intensificar e terminar de destruir as refinarias de petróleo em Ashdod e Haifa, então Israel ficará sem combustível de aviação e sem diesel. Os caminhões militares não vão funcionar, os aviões não vão voar, os helicópteros certamente não vão voar. Então essa é uma forma de conduzir isso que realmente causaria grandes danos a eles. Até agora o Irã não fez isso. Então Israel continua estufando o peito e fingindo que é essa grande potência. Mas é muito, muito, muito vulnerável. E essa vulnerabilidade está aumentando, porque não é como se os Estados Unidos tivessem uma sobra e dissessem: nós damos cobertura a vocês, não se preocupem, vão em frente. Israel não é o lugar onde eles vão começar a bancar os próprios custos. Você vê chegar o momento em que Donald Trump dirá a Israel: vão em frente e lutem sozinhos. Vocês estão por conta própria. Isso vai acontecer. Potencialmente, sim, poderia. Sabe, quando ele decidir que não há mais vantagem política a ganhar com eles. E eu acho que isso está chegando. Há uma divisão crescente dentro do movimento MAGA, do movimento republicano, que é anti-Israel. É uma parcela crescente. Na verdade, pode até já ser uma maioria, e isso está surgindo no Partido Republicano. E o Partido Democrata também está igualmente dividido. Então, temos uma situação em que esses partidos tradicionais estão começando a se desfazer pelas costuras em questões sobre as quais antes havia consenso. Donald Trump diz que quer acabar com o Senado, porque sente que o Senado não vai. Parece que ele sente que vai fazer alguma coisa.
Ele quer ignorar a Constituição, que ótima ideia. E depois ele reclama dos socialistas democráticos da América, que também querem se livrar da Constituição. Trump é tão ruim quanto os socialistas, os comunistas, um fascista, ele é um extremista. Não é um cara comprometido em defender a herança e as tradições dos Estados Unidos da América. Agora isso volta a algo de que falamos ontem. Quando Bibi apareceu e disse, sabe, basicamente, eu cago no seu plano para Gaza. Eu cago nele. Não vamos fazer isso. E eu vi uma declaração da Casa Branca de Trump dizendo, isso é só o Bibi fazendo campanha. Não damos muita atenção a isso. E talvez haja um elemento de verdade nisso. Mas sempre que Bibi consegue essencialmente dar uma bronca pública em Donald Trump desse jeito, mesmo que seja por causa de um evento político interno em Israel, isso ainda repercute no mundo todo e mostra às pessoas como Trump é fraco, por deixar falarem com ele desse jeito. Acho que perguntaram hoje a ele sobre Benjamin Netanyahu e o comentário dele sobre o plano de paz, sobre o documento de 15 pontos. Ele não respondeu, Larry. Disse, vou publicar algo na Truth Social. Não vou responder aqui. Ele está hesitando. Ele não quer. Ele faz isso. Eu não sei. O que isso significa? Será que ele está preocupado com o próprio futuro nos Estados Unidos? Sim, ele ainda está preocupado, mas vive numa bolha em que dizem a ele que está tudo bem. Então, enquanto você está numa bolha e dizem que está tudo bem, não vai ficar muito alarmado. Mas um dia desses, ele vai descobrir. E quando descobrir, vai ficar bastante preocupado, para dizer o mínimo. Eu estava pensando, Larry, hoje, com todas as mudanças que aconteceram do lado dos iranianos, junto com o que está acontecendo nos Estados Unidos, eu literalmente não vejo nenhum sinal de que os dois lados possam se unir e chegar a algum tipo de acordo. E o Irã, o anúncio do Conselho Supremo de Segurança Nacional sobre falar de Líbano, Gaza, Palestina, Iêmen, Irã e Iraque, junto com todos aqueles ativos congelados, as sanções, tudo isso ao mesmo tempo. E por outro lado, você vê Donald Trump ignorando tudo e dizendo que a Austrália está aberta, que está tudo indo bem. Sempre que ele quer atacar, dizem que estão nos atacando. Depende da política e de como ele se sente durante o dia. Não, quero dizer, ele vive num mundo de fantasia. A rua está aberta, temos controle total sobre ela. Não, não tem. Mas tudo bem, continuem dizendo isso. Repetir não torna isso verdade. Mas se não houver nenhum sinal de aproximação entre esses dois lados, qual seria o futuro desses países? Imagino que a maioria seja de países do Conselho de Cooperação do Golfo. Bem, aos poucos, esse estreito vai continuar se abrindo, com os países pagando a taxa e apresentando a documentação. Eles fazem isso e podem passar. Então, se alguém estiver bloqueando a passagem, como os Estados Unidos têm limites reais. Eles não têm um número ilimitado de navios. A Marinha dos Estados Unidos encolheu dramaticamente nos últimos 30 anos. Então, ela não tem os recursos para sair por aí, reagir e realmente fazer cumprir isso. Então, vamos ver. Acho que o Irã está numa posição que, por causa da sua localização, compartilhando a fronteira norte com a Rússia e as fronteiras oeste e leste com o Tajiquistão e o Paquistão, será capaz de enxergar uma operação da CIA vindo de longe. Então, mais uma vez, eles têm essas relações abertas com os tajiques, os paquistaneses e os russos. Os chineses são outro grande ator nos bastidores, todos fazendo o possível para manter o Irã à tona. E acho que, francamente, o Irã vai continuar sendo uma tremenda pedra no sapato do governo Trump. Isso foi informado, Larry, pelo exército russo. Eles relataram que o sistema de defesa aérea russo destruiu hoje, em apenas um dia, 1.134 drones.
Em um dia, mais de 1.000 drones foram destruídos. Quantos drones eles produzem? Eu não sei como. UAVs. Uh-huh. In one day, more than 1,000 UAVs being destroyed. How many UAVs do they produce? I don't know who's providing them. Bem, obviamente são os britânicos, os alemães, os franceses, os poloneses. Você sabe, eles estão sendo abastecidos. É por isso que a Rússia está determinada a continuar deslocando as linhas cada vez mais para o oeste para poder controlar esse tipo de atividade. É muito difícil, Larry, para os sistemas de defesa aérea porque eles precisam estar em todos os lugares. É por isso que você vê que eles estão atingindo alguns alvos dentro da Rússia e dizendo: estamos vencendo porque estamos atingindo os civis. Stanislav Krapivnik me disse ontem que eles estão atingindo pessoas na praia, por exemplo. Eles fizeram isso na semana passada. Mas, de novo, isso não faz a causa deles avançar militarmente. É isso que você tem que perguntar. Simplesmente sair de casa correndo e atirar para o alto. O que isso faz? Só significa que essas balas vão cair em algum lugar e atingir alguém no chão. Talvez você não tivesse a intenção de atirar nessa pessoa, mas acabou atirando nela. Mas sabe, o que a Rússia está fazendo agora, com essa ofensiva intensificada, é isolar a Ucrânia de uma forma como ela nunca foi isolada antes. E eu acho que isso vai quebrar a espinha dorsal deles. Você vê a Rússia, em algum momento, fazendo algo contra o governo de Zelensky? Ou eles basicamente não veem isso como uma medida inteligente? Acho que eles veem manter o Zelensky lá como uma vantagem, como algo que os beneficia. Então deixam ele ficar. Isso cria uma desvantagem, porque os russos pensam, se tirarmos ele, poderíamos colocar alguém competente no lugar. Aí talvez tivéssemos mais problemas. É meio que o oposto de substituir o Putin. O Putin é extremamente competente e você o tira porque acha que vai enfraquecê-los. Mas os russos já mostraram que têm muita resiliência, muita providência. A Ucrânia não tem. A Ucrânia já tentou isso antes. Sabe, desde que a guerra começou, tivemos os ataques terroristas, você se lembra? Em cidades russas. E este é o novo nível dos ataques terroristas. Eles estão usando drones em vez de pessoas. Certo. E sabe, a Rússia vai acabar destruindo esses drones e esses locais de lançamento. A Ucrânia cometeu um erro ao escalar dessa forma, porque a contraofensiva vai ser maior do que ela consegue suportar. Obrigado, Larry. Eu sei disso. Então, Will, vamos fazer isso amanhã? Amanhã, sim. Vai ser às 5 no mesmo horário. Certo, vou te encaixar. Ficou marcado para amanhã às 5. Isso é terça-feira, às 5 da tarde. Entendi. Sim. Até amanhã, Larry. Se cuida. Tudo bem, obrigado, Nima. Obrigado. Tchau, tchau. Bye-bye.